Fala pessoal do canal É o Time do Povo, este é mais um Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo e vamos falar do Esporte Clube Corinthians Paulista a partir de agora, o Corinthians que deverá ter Yuri Alberto em 2025, pelo menos segundo as palavras do jogador. Ontem no troféu Mesa Redonda, apresentado pelo meu amigo Osmar Garrafa, o Garrafa, ao entregar um troféu para Yuri Alberto, fez uma pergunta simples e direta. Em 2025, você fica no Corinthians? E o Yuri respondeu, sim. Foi direto. Diferente das outras vezes em que ele foi perguntado, em que ele falou que tinha 50% de chances dele ficar e 50% de sair, ou que Deus iria escolher o futuro dele, que dependia de uma providência divina, enfim. Outras respostas diferentes do Yuri Alberto, desta vez ele respondeu, sim, eu fico. Então temos a palavra do jogador. Já temos a palavra do Fabinho Soldado, executivo de futebol, de que ele fica, e temos a palavra do presidente Augusto Melo, que também falou que ele fica em 2025. Isso não quer dizer que ele termine o ano de 2025 no Corinthians, porque há a janela de meio de ano, que é a janela forte do futebol europeu, onde os times gastam bastante para tirar jogadores aqui da América do Sul. Yuri Alberto é um jogador caro e o Corinthians só tem 50% de seus direitos econômicos. Os outros 50% pertencem ao Zenit da Rússia. Então o Corinthians precisa vender por muito, lembrando que ele tem contrato até 2027 com o Corinthians, precisa vender por muito para tirar metade e ainda ficar por uma boa grana, né? Não adianta vender por 20 milhões de euros, por exemplo, você vai ficar com 10, que não é praticamente nada. Então tem que vender por 40, 50 milhões de euros para ver se fica com 20, 25 milhões, que é uma grana boa pelo artilheiro do Campeonato Brasileiro, Yuri Alberto. Mas segundo suas palavras, ele fica no timão. Segundo Fabinho Soldado, Romero deve renovar por mais uma temporada com o Corinthians. André Carrillo deve renovar por mais 6 meses ou 1 ano com o Corinthians. Ele tem contrato só até a metade do ano que vem. Thales Magno deve renovar por mais uma temporada. Ele tem contrato de empréstimo junto ao New York City dos Estados Unidos até a metade do ano que vem. Deve ficar até a metade de 2026. O Fabinho Soldado e também o presidente Augusto Melo falaram que a vontade deles é não perder nenhum jogador. Eu não acredito. Eu acredito que o Corinthians vai emprestar, ou tentar emprestar, atletas que não estão sendo utilizados, até para abrir espaço para jogadores que cheguem o ano que vem. Nenhum técnico gosta de elenco muito inchado, porque um elenco com muitos jogadores, você tem muito jogador fora do time, muito jogador que não joga. E jogador que não joga fica insatisfeito, cria problema. Então não é bom ter tanto jogador assim. O número ideal que os técnicos gostam de trabalhar é de 30 jogadores. Então, provavelmente, Pedro Henrique, o lateral esquerdo Hugo, até Pedro Raul, se o Corinthians conseguir, podem ser emprestados para outras equipes, para que o Corinthians possa contratar 3, 4 jogadores para reforçarem o elenco para 2025. E ontem, os 3 conselhos do Corinthians, o Conselho Fiscal, o Conselho de Orientação e o Conselho Deliberativo do Corinthians aprovaram por unanimidade o orçamento do clube para 2025. Isso é importantíssimo, porque o orçamento diz o quanto que o clube vai receber, o quanto que o clube pode gastar, o quanto que o clube tem que vender de jogador, o quanto que o clube vai arrecadar de bilheteria, ou seja, toda a questão financeira do clube para o ano é orçada agora, no mês de dezembro, e precisa passar pela aprovação do Conselho. Vou passar só alguns números. A receita bruta do Corinthians em 2024 foi de 702 milhões de reais. Em 2025, a previsão 795 milhões de reais, um aumento de 13%. Direitos de TV, em 2024, 286 milhões. 2025, com a Liga Forte União, 340 milhões de reais, aumento de 19%. Patrocínios, 2024, 178 milhões. 2025, 212 milhões de reais, aumento de 19%. E um número também interessante
é o saldo com a venda de jogadores. O quanto que o clube espera ganhar com a venda de jogadores? 181 milhões de reais. O Corinthians, para bater essa meta orçamentária, tem que vender 181 milhões de reais em jogadores. Os dois jogadores mais vendáveis hoje do Corinthians são o Yuri Alberto e o Breno Bidon, que podem ser vendidos na metade do ano. O Corinthians prevê receitas menos despesas, um superávit no ano de 34 milhões de reais. Então o Corinthians prevê um orçamento positivo, ganhar 34 milhões de reais. Mas essa é uma previsão. É lógico que você pode, por exemplo, há uma previsão de premiação de campeonatos bem modesta, do Corinthians chegar à semifinal do Campeonato Paulista, às quartas de final da Copa do Brasil, às oitavas de final da Libertadores e ao 8º lugar do Campeonato Brasileiro. Se você ultrapassar essas fases, você ganha mais em receita, aí o superávit é maior. 181 milhões de reais em vendas de jogadores, você pode não vender ninguém. Aí você não tem o superávit, você tem um déficit, né? Porque você não conseguiu aquele dinheiro que você esperava receber em venda de jogadores. Um outro dado interessante, o Corinthians espera diminuir a folha salarial. O gasto com o pessoal, ou seja, com o futebol, com as pessoas, com os jogadores, em 2024, 437 milhões de reais. Em 2025 estão previstos 346 milhões de reais. Então, de 437 para 346, 91 milhões de reais de economia. Esta seria a economia e a diferença para baixo da folha salarial do Corinthians. O Corinthians quer reforçar o time, mas quer diminuir a folha salarial. Esse é um problema para o departamento financeiro do Corinthians e para o presidente Augusto Melo fazerem as contas lá para contratarem jogadores mais baratos, emprestarem jogadores que não são utilizados, diminuírem salários de jogadores que ganham muito, não renovarem com jogadores com contrato terminando, enfim, para poderem conseguir estabelecer esta meta que foi passada aos conselheiros ontem no orçamento para 2025. Dado, como eu disse, importantíssimo, porque definirá o que o Corinthians vai receber e o que o Corinthians vai gastar na temporada do ano que vem. Beleza, pessoal? Eu volto amanhã para falar muito mais sobre Esporte Clube Corinthians Paulista aqui no canal. É o time do povo e mais esse papo reto com a Fiel. Vai, Corinthians!